Goiás News Notícias deixa a sua informação a todos os seguidores da página. Vamos para a notícia de hoje. 24 de setembro de 2018. A história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Cefas, Simeão e Simão. Neste estudo bíblico conheceremos mais sobre a história de Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. A história de Pedro. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. João 1:44. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. Marcos 1:2.21s. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum, e Betsaida apenas sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele. É bem provável que seu pai, Jonas, também fosse um pescador. João 1:42. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. Marcos 1:30. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. 1 Coríntios 9:5. Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia. Mateus 26:73, Marcos 14:70, idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta de sua profissão que exigia constante contato com gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis. Pedro, Cefas, Simão e Simeão. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Possivelmente seu nome original era o hebraico Simeão, utilizado originalmente em alguns textos de Atos 15:14 e 2 Pedro 1:1, e talvez ele tenha adotado o grego Simão com pronúncia semelhante. Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. João 1:42. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Assim, a narrativa do Novo Testamento designa o apóstolo Pedro por essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo o chamava de Cefas, 1 Coríntios 1:12, 15:5, Gálatas 2:9, o apóstolo João geralmente o chamava de Simão Pedro, e Marcos o chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro e depois passou a designá-lo como Pedro. A personalidade do apóstolo Pedro. Considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsemane, Pedro se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante. A escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. João 1:41. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disto, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus enquanto estavam pescando no Mar da Galileia. Marcos 1:2.16s. Mais tarde Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, e também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Marcos 5:37, 9:2, 14:33. Nas listas que trazem a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. Marcos 13:16-19, Lucas 6:14-16, Mateus 10:2-4, Atos 1:2.13,14. O apóstolo Pedro. Durante o ministério de Jesus, o apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, estava entre os 3 mais próximos de Jesus, e em muitas ocasiões agiu como porta-voz dos 12. Mateus 15:15, 18:21, Marcos 1:2.36s, 8:29, 9:5, 10:28, 11:21, 14:29, Lucas 12:41.
Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Mateus 14:28. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da transfiguração. Mateus 17:1-8. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, precipitadamente, tentou repreender Jesus diante do anúncio de sua morte iminente no Calvário. Mateus 16:22. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Nessa mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16:18. Essa frase é alvo de intensos debates, desde muito tempo. Pelo jogo de palavras que envolve o significado do nome Pedro, surgiram muitas interpretações. Duas delas são as mais antigas e conhecidas. Alguns sugerem que a pedra seria o próprio Pedro, enquanto outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade que foi declarada por Pedro, isto é, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro ouviu diretamente de Jesus a ordem: "Apacenta minhas ovelhas." João 21:17. Numa determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos demais que haviam deixado tudo o que tinham para segui-lo, e ouviu do Senhor a promessa das bênçãos do reino de Deus. Marcos 10:28, Lucas 18:28. O apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus antes da crucificação. Juntamente com o apóstolo João, Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Lucas 12:8. Inicialmente ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas quando foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu até mesmo um banho. João 13. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes na ocasião que envolve a prisão e crucificação do Senhor. Na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor. Diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do Mestre, Pedro se arrependeu profundamente. Mateus 26:34-75, Marcos 14:30-72, Lucas 22:34-62, João 18:27. É possível que o apóstolo Pedro tenha testemunhado a crucificação, apesar dos evangelhos não o mencionarem. Cf. 1 Pedro 5:1. Cristo ressurreto apareceu pessoalmente ao apóstolo Pedro. Lucas 24:2.33,34. 1 Coríntios 15:5. O ministério do apóstolo Pedro na igreja primitiva. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Atos 12:14. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante os primeiros anos ele foi o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas concernentes à participação dos gentios na igreja. Atos 15:1-21. Pedro foi quem fez a exposição da necessidade da escolha de outro homem para o lugar deixado por Judas, e Matias foi o escolhido. Atos 1. Durante o ministério do apóstolo Pedro ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma com que, ao passar, sua sombra os cobrissem. Atos 3:1-10, 5:12-16. Foi o apóstolo Pedro quem disse as conhecidas palavras: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3:6. Dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorcas, Atos 9:36-41. Saiba mais sobre os milagres no período apostólico da igreja primitiva. O apóstolo Pedro também foi quem disciplinou os perversos e mentirosos Ananias e Safira, Atos 5:1-11. Por conta do pecado que praticaram, ambos foram mortos de forma sobrenatural. Na época da forte perseguição em Jerusalém após a morte de Estevão, o apóstolo Pedro também estendeu sua atuação ministerial a outros lugares, como em Samaria em decorrência da grande evangelização de Filipe ali, nas cidades costeiras de Lídia, Jope e Sarona. É possível que nesse período Tiago então tenha assumido a liderança em Jerusalém.
O apóstolo Pedro também foi o responsável por anunciar as boas novas à família de Cornélio em Cesareia. Atos 10, 1-45. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro também esteve em Antioquia. Gálatas 2:11. Na verdade, é nesse relato que encontramos a referência sobre o conflito entre os apóstolos Paulo e Pedro, quando Pedro agiu dissimuladamente se associando aos cristãos gentios e depois se afastando deles ao temer a pressão do grupo da circuncisão que aceitava os gentios na igreja desde que estes se submetessem ao cerimonial da lei de Moisés. O comportamento do apóstolo Pedro acabou influenciando até mesmo Barnabé. Então Paulo o repreendeu publicamente pelo comportamento, considerado por ele como hipocrisia. No entanto, essa situação foi completamente resolvida, e o próprio apóstolo Pedro mais tarde se referiu a Paulo como nosso amado irmão. 2 Pedro 13:15. Na Epístola aos Coríntios, também somos informados da divisão que havia em tal igreja. Um dos grupos divididos ali alegava seguir o apóstolo Pedro, enquanto outros diziam ser de Paulo, Apolo e Cristo. Isso indica que provavelmente em algum momento ele esteve pessoalmente visitando aquela igreja. A morte do apóstolo Pedro e o final de seu ministério após 50 depois de Cristo. Não temos tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro. Considerando suas 2 epístolas, sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora de sua morte. 1 Pedro 5:1-2. Existe um grande debate se o apóstolo Pedro chegou a fixar residência em Roma ou não. O que é certo é que a igreja em Roma não foi fundada por ele, até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencioná-lo. Na verdade, não há qualquer base bíblica de que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma, nem há indícios de que ele tenha sido líder da igreja na cidade por um período de tempo considerável. A tradição que afirma tal coisa é bastante questionável. Saiba mais sobre a igreja em Roma no panorama da Carta aos Romanos. Apesar disto, é muito provável que ele tenha estado em Roma em algum momento próximo ao final de sua vida, e que tenha escrito suas 2 epístolas desta cidade. Em 1 Pedro 5:13 o apóstolo escreve dizendo estar na Babilônia. Essa informação tem sido entendida pela maioria dos estudiosos como uma referência à cidade de Roma. A presença de Marcos na ocasião também favorece essa interpretação. Existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo de que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado em Roma por volta de 68 d.C., assim como foi Paulo. Tertuliano, 200 d.C., defendeu tal informação, e Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma informação também presente em alguns livros apócrifos. Goiás News Notícias deixa a sua informação para todos os seguidores da página. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal do YouTube e compartilhe com seus amigos.